seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há alguns dias atrás tivemos um webinar muito interessante sobre tratamento da obesidade. Neste webinar contamos com a participação de uma colega nossa, especialista em endocrinologia, a doutora Selma Souto. E eu decidi trazer para este episódio do nosso podcast alguns dos momentos mais interessantes deste webinar. A dada altura, a doutora Selma apresentou um resumo das principais estratégias de abordagem da pessoa com obesidade. Vamos ouvir. Então, estratégias. A intervenção comportamental é fundamental, não é? Portanto, o aconselhamento alimentar. Aqui podemos falar um bocadinho sobre a diferença entre plano alimentar e aconselhamento alimentar, não é? Portanto, o plano alimentar é elaborado na consulta de nutrição. Nós, os médicos, podemos fazer então o nosso aconselhamento alimentar. Depois, a promoção da atividade física é fundamental. Em alguns doentes podemos não conseguir logo que façam muito exercício, portanto o aumento até deve ser gradual. A gestão do sono também é importante que os doentes durmam bem. A gestão do stress, já vimos que também é importante por causa de gerir o componente emocional da alimentação. Em relação à farmacoterapia, temos aqui aprovados pela Agência Europeia do Medicamento e disponíveis em Portugal para tratamento da obesidade 3 fármacos. Portanto, o orlistato, o liraglutido 3.0 e a associação de naltrexona bupropion de libertação prolongada. E depois temos, nos casos mais graves, não é? Portanto, de obesidade classe 3, ou seja, IMC superior ou igual a 40, ou IMC entre 35, superior ou igual a 35 com comorbilidades associadas à obesidade, os doentes podem então ser referenciados para tratamento cirúrgico da obesidade. Nas situações de doentes com IMC entre 30 e 34,9, ou seja, obesidade classe 1, que tenham uma diabetes tipo 2 mal controlada, com a terapêutica otimizada, podemos então propô-los também para cirurgia metabólica. A respeito da avaliação e abordagem inicial da pessoa com obesidade, a doutora Selma recordou-nos os principais fármacos que por vezes as pessoas estão a fazer e que podem contribuir para o aumento de peso. E esta é uma informação relevante e que vale bem a pena recordar. Neste contínuo de oportunidades, a primeira coisa que eu chamo a atenção é ver os fármacos que o doente está a fazer. Se faz corticoides, se é um doente com diabetes, rever então os antidiabéticos associados ao aumento de peso, portanto a insulina, as glitazonas e as sulfonilureias. Dentro dos antipsicóticos, o haloperidol, a clozapina, a risperidona, a olanzapina e o lítio. Os antidepressivos, a amitriptilina, a imipramina e a paroxetina. Os antiepiléticos, o ácido valproico, a carbamazepina e a gabapentina, e depois os beta-bloqueadores, o propanolol e o metoprolol. Depois da doutora Selma ter apresentado esta informação, uma colega nossa colocou a seguinte pergunta. Nos doentes psiquiátricos, por vezes, é muito difícil suspender certos fármacos que aumentam o peso. E também é difícil obter a adesão e intervenção comportamental. Podemos avançar logo para a farmacoterapia? Há alguma incompatibilidade entre o uso dos análogos GLP-1 e os psicofármacos? Em resposta a esta questão da nossa colega, a doutora Selma explicou que sim, em determinados pacientes pode fazer sentido avançar logo para a farmacoterapia e também afirmou que o análogo GLP-1 atualmente aprovado para tratamento da obesidade não apresenta incompatibilidade com os psicofármacos. E nesta linha, a doutora Selma chamou a nossa atenção para um algoritmo das guidelines canadianas de abordagem da obesidade. E apresentou-nos esse algoritmo como um instrumento útil que nos pode auxiliar no processo de decisão sobre a opção da farmacoterapia que mais se adequa ao perfil do paciente que temos à nossa frente.
Estas são as guidelines canadianas de tratamento farmacológico que procuram um bocadinho selecionar o fármaco para tratamento da obesidade em função das comorbilidades que o doente tem. Então, se o doente tiver pré-diabetes, diabetes, hipertensão, apneia obstrutiva do sono ou síndrome do ovário poliquístico, que a primeira escolha deve ser o liraglutido 3.0 e a segunda escolha naltrexona, bupropion e a terceira escolha o orlistat. Se tiver craving, se tiver depressão, se tiver tabagismo, então a primeira escolha deve ser a associação de naltrexona, bupropion, a segunda escolha o liraglutido 3.0 e a terceira o orlistat. Devemos reavaliar o doente 3 meses após atingir a dose máxima do tratamento. Eu chamo a atenção que no caso do orlistat nós começamos logo com dose terapêutica, já vamos ver adiante. No caso do liraglutido só atingimos a dose terapêutica à 5ª semana e no caso da associação de naltrexona bupropion atingimos a dose terapêutica à 4ª semana. Portanto, 3 meses após a dose máxima reavaliar o doente. Se atingir o objetivo em termos de perda de peso, manter a terapêutica. Se após 3 meses não atingir o objetivo, nós podemos fazer 2 coisas. Ou trocamos para outro fármaco, ou então fazemos terapêutica em associação. Depois, a doutora Selma apresentou-nos o essencial sobre cada um dos fármacos que estão recomendados para o tratamento da obesidade e, a dada altura, sobre a associação naltrexona-bupropion, uma colega nossa fez a seguinte pergunta. A naltrexona-bupropion, qual a posologia recomendada? O início deve ser gradual e para suspender deve fazer desmame gradual e pode fazer-se durante quanto tempo? Ok, excelentes perguntas e temos aqui este diapositivo para responder. Em termos de posologia, para iniciar, portanto, nós devemos iniciar gradualmente, vamos atingir a dose terapêutica à 4ª semana de tratamento. Portanto, na primeira semana, um comprimido de manhã, após o pequeno almoço todos os dias. Na segunda semana, um comprimido após o pequeno almoço e um comprimido após o jantar. Na terceira semana, 2 comprimidos após o pequeno almoço e um após o jantar. Na 4ª semana e seguintes, 2 comprimidos após o pequeno almoço e 2 comprimidos após o jantar. O tratamento da obesidade é um tratamento crónico. A doença é uma doença crónica, é uma doença recidivante. Portanto, não é suposto nós suspendermos a terapêutica, porque se nós suspendermos, a doença vai recidivar. É o que acontece com a hipertensão. Habitualmente os doentes não param o antihipertensor por iniciativa própria, não é? Se o doente suspende o antihipertensor, vai ficar com a tensão alta, não é? Portanto, se nós suspendermos a terapêutica e o doente tiver perdido peso, pode haver reganho de peso. A mesma coisa com a diabetes, com a dislipidemia, portanto, com a obesidade é igual. Não é suposto suspender a terapêutica. Claro que aqui a questão do custo muitas vezes começa a pesar. E embora a dose de tratamento seja 2 mais 2 comprimidos, às vezes quando a questão económica começa a pesar, eu reduzo a dose tentando ver se consegue manter o peso e manter o controle do apetite e manter o controle da fome emocional. Porque eu não disse aqui uma coisa importante. A naltrexona bupropion atua a nível hipotalâmico, mas também atua a nível do sistema mesolímbico, no sistema de recompensa. Portanto, é muito bom para controlar doentes com fome emocional. Caros colegas, penso que só por estes bocadinhos já deu para perceber que este webinar foi realmente muito interessante, muito prático e muito útil. Podereis vê-lo na íntegra. Com este episódio nós partilhamos o link de acesso ao webinar na íntegra no canal Microbiota for Life do Dr. Sher e também partilhamos neste episódio o link de acesso às guidelines canadianas aqui referidas e também o link de acesso ao manual de orientação para pessoas com pré-obesidade e obesidade da Sociedade Portuguesa de Estudos da Obesidade, que também foi referido durante o webinar pela doutora Selma. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.